Nesta aula, vamos abordar sobre o RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. Você conhece essa técnica? Sabe quais são os objetivos dela? Iremos aprender nesta aula. O objetivo do RPD é identificar os pensamentos, observar se eles são disfuncionais e ressignificar para que o cliente consiga pensar de forma mais alternativa à mesma situação. O RPD também pode nos ajudar a perceber um padrão de pensamentos disfuncionais. Assim, iremos conseguir categorizar os tipos de distorções cognitivas que aquele cliente mais apresenta. Um outro objetivo do RPD é que também conseguimos identificar quais são as crenças intermediárias e as crenças centrais a partir da repetição de alguns registros com o mesmo cliente. Existem diversos modelos de RPD. Existe o RPD mais padrão, situação, pensamento, emoção, situação, pensamento, emoção, comportamento, e existem também os RPDs que já existem em colunas com alternativas para ajudar o cliente a ressignificar a situação. No consultório, normalmente, quando eu atendo aquele cliente que não conhece sobre terapia cognitiva, que está iniciando o processo terapêutico na abordagem, não sabe identificar os pensamentos e as emoções, eu começo psicoeducando e aplicando os RPDs mais básicos. Então, inicialmente, eu passo de tarefas de casa. Observe quais são as situações e quais foram os pensamentos que você teve e anote. Depois eu aumento mais uma coluna. Observe quais foram as situações, os pensamentos e as emoções que você teve com aquela situação. E depois eu acrescento a coluna do comportamento. Algumas pessoas realmente têm dificuldade de escrever no papel e com o mundo tecnológico existem várias formas de ajudar esse cliente a aderir ao RPD. Você pode pedir ao paciente para escrever no WhatsApp, para um grupo com ele mesmo, em um bloco de notas, em qualquer aplicativo que para ele venha a ser de fácil acesso. O importante é solicitar que ele traga para a sessão quais pensamentos ele teve em algumas situações que foram gatilho naquela semana. Eu vou trazer um caso hipotético de uma aplicação de RPD. Por exemplo, a situação é: primeira experiência na prática clínica. O paciente traz o pensamento: não sou um bom profissional, não vou conseguir ajudar aquele paciente, vou ficar nervoso e o paciente vai perceber, vou gaguejar. Uma lista de pensamentos esse paciente apresentou. Depois de pedir para ele anotar situação, primeiro paciente que eu vou atender na clínica, pensamento, essa lista de pensamentos, eu peço para ele me dizer quais emoções ele sente ao se deparar com aquela situação. Então ele pode trazer ansiedade, medo, pavor, angústia. E qual foi o comportamento? O comportamento pode ter sido: desmarquei o paciente, remarquei para a próxima semana, atendi ainda assim com muito medo ou atendi de forma tranquila. Depois de fazer essas colunas, eu vou para a coluna dos pensamentos. Eu vou em cada pensamento com o cliente e pergunto para ele de 0 a 10 o quanto ele acredita que aquele pensamento ele é verdade. Por exemplo, o pensamento eu vou gaguejar na frente do paciente. De 0 a 10, o quanto você acredita que isso é verdade? A pessoa pode falar 5. De 0 a 10, o quanto você acredita que você não vai conseguir conduzir bem a sessão? 7. De 0 a 10, o quanto você acredita que você não tem conhecimento suficiente para aplicar a técnica? 3. O pensamento que tiver um número mais alto é este pensamento que eu vou utilizar para aplicar as evidências contra e a favor com o paciente. O pensamento que tiver uma nota mais alta é o que nós chamamos de pensamento quente. Por exemplo, um pensamento que o paciente traz uma nota 9, 10, 8, é esse pensamento que tem um impacto maior naquele momento, nas emoções e no seu comportamento. Depois de escolher aquele pensamento, vamos para uma outra coluna, onde eu escrevo evidências que comprovam a veracidade do pensamento. E aí eu digo para esse cliente que pensamento, eles só são pensamentos. Naquele momento, vamos trazer provas concretas que respaldem esse pensamento. Em uma situação, por exemplo, jurídica,
A pessoa ela não é presa porque ela pensou em matar, ela pensou em roubar. Ela é presa se de fato ela executou um crime. E assim será na avaliação dos nossos pensamentos. Eu peço àquele cliente para me trazer uma lista de situações que comprovem que esse pensamento é verdade. Então a pessoa pode trazer: eu gaguejei em uma das sessões com algum dos meus clientes. Eu fiquei nervoso no último atendimento. Eu não estudei o suficiente. Ela vai trazer ali as evidências que comprovam. Um detalhe importante: nessa coluna a gente não vai colocar eu acho, eu sinto, eu penso. Não. Essa coluna são provas, aquilo que é palpável, aquilo que é concreto, que respalde a veracidade do pensamento. Depois iremos para uma outra coluna, evidências que não comprovam a veracidade do pensamento. E aí vamos colocar várias coisas. Por exemplo, eu tenho tido supervisão clínica, eu estudo pelo menos 3 vezes na semana, eu era um aluno comprometido na faculdade, eu estou fazendo pós-graduação, eu tenho recebido indicação de outros colegas. Depois de preencher a coluna com evidências que comprovam e evidências que não comprovam, vamos pedir ao cliente, diante dessas duas colunas, qual forma mais realista de avaliar a situação? Qual a conclusão que você tem ao avaliar essas duas colunas? E aí podemos ter várias possibilidades. De fato, ela pode ter comprovações que respaldem aquele pensamento, ainda que ele venha a ser negativo. E não há nenhum problema, vamos trabalhar com esse paciente ou com esse cliente a mudança comportamental para que ele tenha outros resultados. Na maioria das vezes, as evidências comprovam que o pensamento é totalmente ilógico. Na maioria dos casos, os pensamentos eles são irracionais, eles são distorcidos, eles são totalmente incoerentes com a realidade. Depois de preencher todas as colunas, você vai solicitar ao cliente: ao lembrar desta situação, qual forma mais realista você pode pensar? É claro que os pensamentos automáticos negativos, distorcidos, catastróficos ainda podem surgir, mas você vai ajudar ele a se recordar que existe uma outra forma de observar a mesma situação. Existe um outro ângulo, uma outra interpretação realista sobre a mesma situação. Vamos agora para a prática. Queria te solicitar para você fazer as colunas do RPD e você preencher. Pode ser com uma situação pessoal sua, pode ser com algum caso de algum cliente que você se recordou, mas é importante você colocar em prática os conhecimentos que foram transmitidos nesta aula. Você tem alguma dúvida de como aplica o RPD? Você conseguiu entender de forma prática como normalmente eu aplico essa técnica? Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários que em breve eu vou dar um retorno.